Há 20 anos, igrejas foram proibidas na Eritreia. Além das 3 denominações aprovadas pelo governo, nenhuma outra igreja tem permissão para funcionar no país. Nesta data, 24 de maio, dia da independência da Eritreia, completa 20 anos desde que o governo proibiu todas as igrejas. Aquelas que não obedeceram à lei de 1997 para pedido de registro foram fechadas, exceto a ortodoxa, eritreia, católica e evangélica luterana. Já que completam-se 20 anos desde esse triste dia no país, pedimos aos cristãos brasileiros que orem pela Eritreia. O país ocupa a 6ª colocação na lista mundial da perseguição 2022. A Eritreia foi colonizada pelos italianos em 1885 e colocada sob a administração militar britânica após os italianos se renderem na Segunda Guerra Mundial. Em 1952, uma resolução da Organização das Nações Unidas, ONU, unificou a Eritreia com a Etiópia, apesar do pedido dos eritreus por independência. 10 anos depois da Etiópia ter anexado a Eritreia, teve início uma luta por independência, que a Eritreia ganhou em 1991. Em abril de 1993, os eritreus votaram em massa pela independência em um referendo. A Eritreia celebrou sua independência em 24 de maio de 1993. Foi uma longa jornada por liberdade, mas a jornada ainda não encerrou. Agora, 29 anos depois, a democracia plena ainda se não materializou. Milhares de homens e mulheres sacrificaram suas vidas pela independência da Eritreia. Ore para que os líderes da Eritreia se lembrem que são responsáveis perante Deus e sejam inspirados a liderar seu povo de forma responsável e justa. Ore pelos cristãos eritreus e líderes de igrejas enquanto passam por dificuldades. A Eritreia, um pequeno país no chifre da África, é jovem e conhecida por sua beleza natural, herança cultural e resiliência do povo. Eles lutaram pela independência contra todas as probabilidades e as superaram. Em 2023, o país completa 30 anos de independência. Entretanto, isso resultou em alguns desafios importantes, incluindo intensa perseguição aos cristãos. Ore pelos cristãos eritreus para que o amor que têm uns pelos outros aumente e que a fé cresça cada vez mais e esteja firme em todas as perseguições e tribulações. O governo enfrentou grandes desafios após a independência. Não havia constituição, sistema judicial e instituições do governo. O sistema educacional precisou ser construído do zero. Em 1993, o governo provisório declarou um período de transição de 4 anos em que seria elaborada a Constituição, uma lei quando há partidos políticos e imprensa, e conduzidas eleições para um governo constitucional. Uma comissão foi escolhida e por 3 anos consultou e elaborou a Constituição. O resultado desse trabalho foi aprovado em 1997. Infelizmente, 25 anos após ser aprovada, a Constituição ainda precisa ser implementada. Agradeça ao Senhor pelo trabalho de amor daqueles que escreveram a Constituição e pela liberdade que ela prevê para as pessoas. Peça a Deus para que a Constituição e a verdadeira democracia sejam implantadas. Durante as colonizações italiana e britânica, as igrejas na Eritreia desfrutaram de liberdade religiosa. O imperador Haile Selassie, de 1952 a 1974, queria apresentar a Etiópia para o mundo todo como uma nação cristã, quando ele foi destronado pelo regime Derg em 1974. O novo governo fechou as igrejas pentecostais e protestantes até a independência da Eritreia em 1991.
todos os grupos religiosos, além da igreja copta, evangélica e luterana, católica e islâmicos, se tornaram secretos e enfrentaram prisão e perseguição por parte do governo marxista. Após a independência, as igrejas secretas foram restauradas à liberdade estabelecida anteriormente de forma a continuar suas atividades religiosas. Louve a Deus pela presença da igreja na Eritreia e que ela seja sal e luz para a sociedade. Clame ao Senhor para que justiça e retidão invadam o país. Em 1997, o governo ordenou que todos os grupos religiosos, além das igrejas ortodoxa, eritreia, católica e evangélica luterana e islâmicos, se registrassem. As igrejas presbiteriana, metodista e adventista do sétimo dia são exemplos de grupos que pediram o registro, mas até hoje não receberam resposta. Consultados para saber por que isso não ocorreu, oficiais dizem que o governo está em guerra com a Etiópia e não vê o processo de registro como prioridade. Agradeça ao Pai pela fé preciosa dos cristãos eritreus e amor por Jesus Cristo. Interceda para que, conforme a fé deles for testada, que ela esteja firme e que Deus receba a glória como resultado. Desde o anúncio do fechamento das igrejas em 2002, autoridades começaram a ter como alvo igrejas domésticas e continuam prendendo cristãos. Muitos deles foram torturados por continuar com os cultos. Como resultado do severo tratamento nas prisões e recusa no tratamento a prisioneiros religiosos, diversos homens e mulheres morreram na prisão. O governo continua forçando cristãos na prisão a abandonarem a fé por meio de tortura física e psicológica. A perseguição afeta as igrejas não registradas, mas não é limitada a esses grupos. Até mesmo igrejas sancionadas e em conformidade enfrentam restrições e interferências. Louve ao Senhor porque a igreja na Eritreia tem provado não ter vergonha de Cristo. Ore para que por meio do testemunho dela muitos sejam levados ao arrependimento e à fé.